Lembro até hoje também, como você falou, de, pô, o dia que eu orei em línguas pela primeira vez, é uma coisa que, pô, fica fixado, marcante, né? E eu já falei com outros pastores aqui, tem uma divisão, né? Tem gente que acha que os dons ficaram aqui depois do Pentecoste, e tem gente que acha que isso é engano ou não é bem assim. Qual que é o seu pensamento sobre isso? Eles acreditam que ele cessou ali com os apóstolos. O dom das línguas, dons de profetizar, dons de cura, exatamente. O que você acha? Operação de milagres. Eles acreditam que encerrou ali com os apóstolos, né? A sombra de Pedro curava. Então, a roupa de Paulo, quem pegava um pedacinho ali de peça de roupa era curado. Era sobrenatural, né? Só que ao longo da história a gente vai vendo que Deus tem operado esses dons. Entendeu? Os dons não tem por que os dons cessaram. Porque no livro de Atos ali, o livro de Atos, na verdade, deveria ser os atos do Espírito Santo, não atos dos apóstolos. Porque continuou ali a partir daquilo, né? E o próprio Paulo, que veio depois, que foi um apóstolo escolhido depois, ele falou, gente, eu oro em línguas mais do que vocês todos. Só que vocês estão orando de forma errada, vocês estão orando para se exibir. Tem que ter uma decência, uma ordem de decência no culto. Mas ele falava da oração em línguas. Inclusive, ele falou, olha, a línguas é para edificação própria. Vocês têm que buscar o dom de profetizar, porque edifica toda a igreja. Então, não tem por que pensar que encerrou ali. E outra, a minha experiência, eu tenho minha própria experiência. E se você perguntar aqui, para os convidados, muitos tiveram a mesma experiência. Mas quem pensa o contrário, você acha que é por quê? Tem uma simplesmente base na Bíblia? Porque não acredita, não porque os apóstolos ali em Pentecostes, né? Na verdade, aquelas línguas foram outras que já até contaram aqui, né? O Lamartine falou disso, né? Que eram a língua, cada um falava na língua materna, né? Mas quando eles saíam dali, eles oravam pelas pessoas, as pessoas começavam a orar em línguas, entendeu? Então, aquilo não ficou só ali e continuou, né? Então é mais porque eles simplesmente não acreditam. Inclusive, um amigo meu, muito chegado, na época, quando eu falava para ele que eu queria buscar esse dom, ele não acreditava. E quando eu recebi o dom de línguas, a primeira coisa que eu fiz, cara, fui encontrar com ele e orei na frente dele. Ele não acreditava que você ia conseguir ou não acreditava no dom das línguas? Ele não acreditava no dom das línguas. Ele acreditava que tinha cessado. Entendi. Cara, a primeira coisa que eu fiz, eu fui lá e falei o seguinte, olha, eu vou orar aqui para você ver, ó. Porque o dom, quando Deus te dá, é irrevogável. A Bíblia diz, os dons são irrevogáveis. Ah, é? É. Você não perde o dom. Você não perde. Ele fica apagado, lógico. Se eu não buscar a Deus, ele vai ficar apagado. Quantas pessoas receberam e nem oram em línguas mais há muito tempo? Porque não tem desejo, não desenvolveram, entendeu? Então, você pode orar... Descrever para as pessoas como que é a sensação de orar em línguas e para que ela serve, na verdade, né? Como foi esse... Então, a coisa que mais bloqueia você de experimentar algo de Deus é sua mente. Sua mente te bloqueia. Aquela coisa de, não, isso não existe. Ou... Você é racional, cara. Entendeu? Primeira coisa é desligar. Imagina você ver um anjo na sua frente. Primeira coisa que você vai pensar é coisa da minha cabeça, eu alucinando. Inclusive, tem um vídeo que tem viralizado na internet de um anjo como ele realmente é. Eu vi. Nossa, cara. Um monte de olho com asa pra caramba, né? Exatamente. Então, você vê um negócio desse, você não vai acreditar. Agora, as línguas te capacitam, cara. Ela edifica a si mesmo. Você fala a Deus. Você não fala a homens. Você não fala... É como se fosse você falar diretamente a Deus. Até mesmo porque muitas vezes a gente não sabe orar como convém. Mas seria a língua dos anjos ou não? Tudo dá a entender que são língua dos anjos. Quando Paulo cita, né? Em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse, língua dos anjos. Tudo dá indicação que é isso. Então é desligar a parte racional. Porque você ora aqui, a Bíblia diz que a sua mente fica infrutífera. Você não entende o que você está falando. Por isso que Paulo fala, quando você ora em línguas, peça a Deus para te dar o dom de interpretação. Para você entender o que está sendo falado. Mas ainda que você não entenda, aquilo te edifica. Quando eu tive essa experiência, vou te dar um exemplo. Quando eu tive essa experiência do anjo, e nós voltamos para a nossa cidade, quando chegou a hora do culto, todo mundo já estava sabendo do que aconteceu, que não foi só comigo a experiência forte. E o pastor queria que eu contasse o testemunho lá na frente da igreja. Eu pensei, gente, será que eu falo? O povo vai achar que é coisa da minha cabeça e tal. Eu fui lá pro fundo com o pessoal orar.
quando a gente começou a orar, cara, espontaneamente a gente começou a orar em línguas. Aquilo me trouxe uma paz tão grande e é como se eu já soubesse o que eu ia falar. Entendi. Então ele me trouxe ali um discernimento muito grande ali, sabe? E então você simplesmente não entende, mas muitas vezes você sente, opa, parece que o Espírito Santo está fazendo algo assim, sabe? Já teve vez de eu orar com a pessoa, eu começo a orar em línguas e me vem muitos pensamentos, tipo, essa pessoa está passando por isso, por aquilo outro, e aí eu pego e falo, né? E aí no final eu ainda falo, olha, se não for de Deus pode descartar. Tá. Mas eu penso, nossa, realmente eu tava, entendeu? Então é como se a língua ela tivesse você não tivesse controle da língua? A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Como assim? Ou seja, o profeta tem o controle. A pessoa, ela controla. Entendeu? Tá. Não é aquela coisa de... eu fui possuído e agora não consigo me controlar. O Espírito Santo não faz isso, entendeu? Se separar, separa, né? Tudo que Deus faz, ele te torna mais sóbrio. Mais, assim, consciente. É mais luz que entra. Ele não vai te fazer uma coisa e vai te apagar... E você faz coisa que você nem viu fazer, entendeu? Isso aí é quando a pessoa está possessa, endemoniada. O diabo faz isso, Deus não. Então, a pessoa, ela começa falando, e tem pessoas que oram horas em línguas. Tem um ministério que eu gosto muito e sou muito edificado por ele, um ministério de louvor chamado Ouvir e Crer. É um ministério voltado muito para isso, sabe? Ah, é? É um pessoal que é muito voltado para os dons do Espírito Santo e... Então... eu vejo que foi extremamente importante na minha vida. Principalmente quando eu tive essa experiência do anjo. Então isso me possibilitou eu ter acesso a mais coisas que eu não tinha, entendeu? Mas espiritualmente falando. Todo mundo tem acesso ao dom das línguas ou não são todos que vão orar, entendeu? Tá. Paulo fala, olha, uns profetizam, outros... Então a pessoa não pode ficar triste de não conseguir... Não te torna mais... santo, não muda nada em relação a isso. Você não é mais especial por causa disso. Então, durante muito tempo eu não orava. E o pessoal até falava, nossa, você não ora em línguas, cara. E você é assim, avivado, né? Imagina na hora que acontecer. E realmente é um revestimento de poder, né? Que o Espírito Santo dá. Depende da pessoa buscar. Entendi.